Na semana passada, abri uma série de episódios aqui no canal, dando argumentos anti e dando argumentos pró-Sampaoli. Sempre o vídeo com um argumento pró e com um argumento contra. Porque é inegável, daqui até o fim da Série B, ali no finalzinho de novembro, esqueci o dia certo, acho que 26, talvez 23, pouco me importa, só quero que acabe logo, a discussão sobre Sampaoli continuará ainda mais com o Carille fazendo esse trabalho inaceitável e, claro, se nada for anunciado assim que acabar a Série B, a conversa continuará. Então eu acho justo que a gente debata, e até porque é um tipo de vídeo mais leve, sem ter que falar das grandes crises que o Santos nos apresenta ou da falta de futebol. Semana passada, no primeiro episódio desta série, eu coloquei como argumento anti-Sampaoli a contratação de jogadores caros e ruins, como Cueva e Uribe, por exemplo, e pró o fato de que até o final do ano a torcida estava lá cantando Fica Sampaoli, independentemente dessas contratações. Ou seja, a época não me pareceu tão grave assim, pelo menos na visão da torcida, tais contratações. Ou pelo menos todo mundo superou graças ao futebol apresentado. Já hoje, os argumentos, claro, serão outros. Afinal de contas, se fossem os mesmos, por que eu gravaria este vídeo? Vamos começar com um argumento anti, e é algo que eu recebo constantemente aqui no canal. Sampaoli não ganhou títulos no Santos. E é verdade. Factualmente, é isso. Não ganhou. Perdeu no Paulista na semifinal, na Copa do Brasil, não lembro a fase exatamente, mas talvez as oitavas contra o Galo. Na Sul-Americana perdeu na primeira fase e foi vice brasileiro. O problema é que o Santos, desde 2016, tem 0 títulos. Em 17 não ganhou, 18, 20, tô falando 19, claro, 21, 22, 23, meu Deus do céu. E em 24, com todo respeito, mesmo que acabe ganhando a Série B, não encerra a seca. Eu não vou comemorar, eu não vou gritar. É campeão, mesmo que seja campeão. Então, assim, é um fato. Ele não ganhou títulos. Não é como se qualquer outro técnico desde 2016, conquista com o Dorival, tenha vencido. Acho que ele foi o melhor entre todos os seguintes, independentemente do resultado, mas também em resultados. O próprio Carille foi vice-paulista agora, que é algo melhor do que cair na semifinal, mas o trabalho, no geral, é abaixo. Não preciso me alongar sobre Liscas, Turras, Odaíris Hellmans e outras bombas que treinaram o Santos desde então. O futebol foi bem mostrado, mas, sendo o argumento anti, eu acho justo que principalmente aquele pessoal que eu sempre cito aqui, que não necessariamente assiste aos jogos, ou pode assistir aos jogos, mas não necessariamente acompanha as notícias, análise e tal, o que é uma forma, inclusive, muito saudável de você acompanhar futebol, eu super defendo. Esse pessoal quer o resultado, quer abrir o jornal, né, se a gente vivesse em 1995, ou ligar o aplicativo do Globo Esporte na manhã seguinte e descobrir quanto foi o jogo. Ganhou, lindo. Perdeu, a porcaria, manda embora. Campeão, maravilhoso, vamos pra praça. Não foi campeão, independentemente se é vice ou 18º. É o pior técnico da história. Demite. É um jeito de se acompanhar no futebol. Eu não acompanho assim, mas eu acho justo que, se o grande objetivo do futebol é ser campeão, é comemorar uma taça, o argumento não ganhou títulos apesar das contratações caras, até apesar do dito bom futebol, é válido. Ele não ganhou títulos. Porém, como eu posso explicar? Assim, a culpa da ausência de títulos nesses 8 anos pode ser dividida entre as gestões, entre os técnicos, entre os jogadores. Tem ano que são os 3, tem ano que um ou outro estraga mais do que os outros. Em 2019, em específico, eu acho que nenhum dos casos se aplica. Claro que a gestão Pérez está longe de ter sido maravilhosa, inclusive pelo contrário. Claro que o Sampaoli talvez tenha inventado demais. E claro que alguns jogadores não entregaram coisas, ou entregaram jogos, tipo Fortaleza. Mas é difícil você apontar um deles como o grande culpado. Agora, em outros anos, você consegue culpar o Rueda em tudo que ele fez, você consegue culpar o Lisca, você consegue culpar o Turra, o Aguirre, o Odair Hellmans, você consegue culpar o Carille agora, você consegue culpar elencos horrorosos, jogadores fracos, você consegue apontar o dedo. Em 2019, por mais que não tenha sido campeão, você ainda consegue falar:
Ok. Mas foi vice-brasileiro, algo que a gente não está passando nem perto. Como vocês sabem, a gente está inclusive na Série B. Se bem que pode ser vice-brasileiro, porque, meu Deus, que tristeza. Enfim, foi vice-brasileiro com aquela que ainda é, se eu não olhei errado, tomara que eu não tenha olhado, mas se eu olhei, me corrijam, a maior pontuação de um vice na história dos pontos corridos, com 20 clubes. O Inter, se eu não me engano, em 2022, ficou um ponto atrás, 73, o Santos fez 74 quando foi vice para o Flamengo. Ou seja, não ganhou, mas fez pontuação de quem deveria ganhar. Mais do que isso, deu um azar gigantesco do Flamengo ter o seu melhor ano desde que virou um super rico para o nível Brasil. Mas mesmo assim ficou à frente do Palmeiras, que já era um super rico nível Brasil e que depois embalaria 248 títulos, infelizmente, muitos, em cima da gente. Ele ficou à frente do Palmeiras com a mesma pontuação, mas ganhou, não lembro agora se foi no número de vitórias, com saldo de gols, confronto direto, sei lá. Confronto direto não foi porque a gente perde por mais do que ganha no segundo turno, mas enfim. Ficou à frente do Palmeiras. Se fosse campeão e vice, era o Santos campeão, o Palmeiras vice. É que o Flamengo fez 800 mil pontos. Então assim, eu entendo que quem só olha a tabela talvez não pense nos pormenores ou na jornada e fale, pô, vai perder do mesmo jeito. Justo. É tipo aquele, pô, mas foi prata no Olimpíada. Perdeu. É verdade. Mas eu acho que assim, a gente passou, vamos ficar só nesse período, de 2020 pra cá, por derrotas muito piores. Inclusive aí você pode até falar, mais do que o vice, você pode falar, tá, mas na Copa do Brasil foi eliminado em casa pelo Galo, verdade, foi muito feio, apesar de que eu achei um erro gravíssimo, levarem pro Pacaembu, né, a moto que está passando agora, a moto está revoltada, levarem pro Pacaembu e cobrarem ingressos absurdos, lembrando que o ingresso mais barato nesse dia era R$100, eu lembro porque eu sorteei ingressos e a gente comprou o mais barato para sortear. E no Paulista, foi até a semi. Caiu nos pênaltis depois de dar um amasso no Corinthians. Aquele jogo, todo o poema lá. Quem a bola não pune, quem usa... Vocês sabem, né? Tô falando, você não sabe. Pesquisa aí, porque eu sou meio contra aquele texto, mas tudo bem. Não passou vergonha, era contra o Corinthians, inclusive do Carille. Perdeu um jogo jogando mal, com o Luiz Felipe jogando bem mal. Ganhou outro em que a bola não entrou. Acontece, o Cássio fez grandes defesas, o Santos perdeu pênaltis. É a vida. Eu não acho que tenha sido uma vergonha. Na Sula é difícil justificar. Na Sula você pode falar, ok, realmente perder para o River Plate do Uruguai, por mais que não tivesse torcida no Pacaembu, era jogo sem torcida, foi bem feio. Foi bem feio, não quero justificar isso. Mas assim, não é como se de 2020 para cá esses jogos feios não tivessem se tornado o comum. Porque, por exemplo, você pode falar, o São Paulo perdeu para o River Plate do Uruguai, eu nunca mais quero esse cara na Vila. Ok, é que desde então a gente sofreu contra o Banfield com 2 a menos, contra a La Calera, contra o Audax italiano, contra o Blooming, contra o Ituano, contra, enfim, eu passei pro Paulista ali na casa do Ituano, mas contra o São Bento, contra todo mundo que a gente jogou. Contra o Fluminense do Piauí. Enfim, a lista é longa. Chegou a perder pro Juazeirense. Felizmente, depois de ganhar na Vila, pelo menos segurou o saldo. Assim, foram muitas derrotas, the strongest nos pênaltis, conseguiu ser eliminado por um time da Bolívia em casa. E nenhum desses trabalhos que perderam esses jogos, essas vagas, evoluíram. Aquela Sula, e na época eu defendia muito isso, perdeu, foi muito feio, pelo amor de Deus, não tem defesa. Porém, dali pra frente o trabalho evoluiu demais, tanto que culmina com o vice-brasileiro contra o Flamengo, que infelizmente... No geral, não tinha como segurar. Talvez no confronto direto, se fosse um mata-mata, a gente tirasse o Flamengo. Tanto que ganhou de 4-0 na Vila na última rodada. Enfim, então eu acho que assim, é um argumento factual, não ganhou títulos. Mas que dá pra se combater. E aí eu mudo pro argumento pró do vídeo, que é basicamente esse, mas enfim, só pra complementar. Que são as grandes vitórias. Eu sei que não ganhou títulos. Assim como nos últimos 5 anos pós-São Paulo, ele também não ganhou, nem vai ganhar. Porque não tem mais campeonato esse ano, né? No fim de 5 anos. Ah, Série B não dá. Só que as grandes vitórias que ocorreram em 2019 também, para não falar inexistiram, se tornaram muito escassas ou irrelevantes. Olha só. Pensa que o São Paulo ganhou do Palmeiras na Vila em 2019, no Brasileiro, e depois o Santos ficou 4 anos sem ganhar do Palmeiras. Desde então ganhou 2 vezes, ano passado e esse. Uma não adiantou nada, caiu do mesmo jeito, e a outra tomou a virada na final do Paulista. Ou seja,
A última vitória que realmente significou algo ganhando o Palmeiras ainda é o São Paulo, em 2019. Enfiou 4-0 no Flamengo. Ano passado o Santos ganhou do Flamengo. Caiu do mesmo jeito, porque depois entregou pro Cuiabá e companhia. Vocês sabem, né? Não preciso ficar repetindo. Nesses dois casos, jogando muita bola. Eu tava na Vila nesses 2 dias. O Santos amassando os caras. Contra o Flamengo, no placar, entrega que foi um amasso. E assim, eu nem vou listar todos os jogos, mas eu posso lembrar de um 2-0 no São Paulo, no Pacaembu, que o Santos destrói o São Paulo. Tem esse jogo contra o Corinthians que acabou em eliminação no Paulista, mas a gente ganha o Brasileiro depois. Tem, qual que é o jogo? O 4-0 no São Bento, e aí... o São Bento, grandes coisas. Cara, tipo a terceira, segunda rodada do Paulista, o Santos amassou o São Bento lá, jogando fino, o Jean Mota jogando fino. A gente se divertia até no Paulista nessas épocas. Tem um 2-0 no Vasco na Copa do Brasil, que o Santos entra num 2-3-5 taticamente. Foi um amasso também. Tem aquele grande jogo contra o Grêmio, um clássico, né? O famoso jogo da primeira vez que eu falo palavrão aqui no canal. Ganhamos do Grêmio em Grêmio, que o Santos com reservas no geral ganha do Grêmio lá. Aliás, a gente se classificou no Paulista naquele ano, né? Cai na semi. E a primeira vez que a gente jogou uma semi do Paulista desde então foi esse ano. Porque em 2020 caiu nas quartas com o Gesualdo e 21, 22, 23. Nosso amigo Andrés Rueda sequer deixou o time passar de fase. Bons tempos, saudades. Não o Rueda, 2019. Teve também aquela sequência incrível que nos colocou na liderança. Um 3-1 no Avaí, um 6-1 no Goiás. Tem um jogo do segundo turno contra o Goiás, quando o título já era muito difícil. Mas amassamos o Goiás 3-0 no Serra Dourada. Com a torcida visitante cantando pro cara ficar. Só nessa listinha que eu fiz aqui, que é mais ou menos metade dos jogos que eu poderia citar, eu acho que já é uma lista maior do que se eu fizer grandes jogos de 2020 pra cá. Então o argumento pró tá aí. Grandes vitórias, futebol bem jogado. Pra quem vê o futebol como uma diversão, isso é muito importante. Pra quem vê como título ou nada, o argumento não ganhou títulos, tá aí. De que lado você está? Voltamos no futuro com mais um vídeo, a não ser que o assunto acabe antes. Vai saber.